providências, mas eles não comunicaram a Vossa Excelência que não foram tomadas providências. Vossa Excelência mesmo tinha essa percepção, que durante todo o ano de 24, Vossa Excelência mencionou que foi comunicado em janeiro de 24. A CGU esperando uma providência do INSS, o INSS não fez nada. E Vossa Excelência não procurou sequer o ministro Carlos Lupe para informar que estava havendo um problema. E desculpe, ministro, em 2011, Vossa Excelência estava no governo Dilma, não estava? O senhor sabe as circunstâncias que o ministro Carlos Lupe deixou o governo Dilma, com suspeita de corrupção. Vossa Excelência não imaginou em algum momento que poderia ter um comprometimento do próprio ministro, que aliás indicou... E a sua sugestão é que eu falasse com ele, é isso? Que tomar providências, ministro. A sua sugestão é que eu falasse com ele. Então falasse com o Rui Costa. O que não pode é essa atuação puramente burocrática de Vossa Excelência, confiando que a sua equipe, comunicando os ladrões do INSS, quem estava lá dentro, ia tomar providência, porque não tomaram. E, de fato, a equipe fez um trabalho investigativo, que merece elogios, mas a percepção, que não é nossa apenas aqui, do próprio Rui Costa, é que Vossa Excelência deveria ter feito uma comunicação em alto nível, e Vossa Excelência não fez. E isso que nós queremos entender por quê. Dizer que tinha investigação da Polícia Federal não é justificativa, porque ninguém está pedindo para o senhor revelar que tem investigação, detalhes da investigação, mas procurar os colegas do Ministério, procurar o presidente Lula e afirmar que havia um problema que não estava sendo resolvido, essa era a sua responsabilidade, da decisão de alto nível do Ministério. E Vossa Excelência não fez isso. E me surpreende que o senhor queira aqui justificar que estava tudo bem, que não era sua atribuição fazer isso. A responsabilidade é do ministro para fazer isso. Como é que o senhor... Ministro, pode justificar essa sua omissão durante mais de um ano, enquanto os benefícios continuaram sendo descontados? E mais ainda, houve um acréscimo do volume dos descontos e dos beneficiários. Vossa Excelência não entende que tem uma responsabilidade, que Vossa Excelência falhou na condução desse trabalho, que, aliás, é a afirmação do próprio ministro Rui Costa, que ninguém está acusando aqui de ser da oposição. O senhor que está dizendo que é a afirmação do ministro Rui Costa. Não, está da declaração da entrevista dele. O ministro Rui Costa achava que esse problema deveria ter sido resolvido e ele foi resolvido com operação conjunta com a Polícia Federal. Esse trabalho que a CGU desenvolveu com a Polícia Federal, senador Sérgio Moro, é um trabalho que podia ter sido desenvolvido durante a sua gestão como ministro da Justiça, porque o senhor também recebeu denúncias sobre isso. Ministro, quando eu recebi essa notícia, o presidente do INSS... Infelizmente, o senhor não encaminhou para a Polícia Federal nem para a CGU. Ministro... Esse é o fato. Nós investigamos e fizemos o nosso trabalho. É isso que aconteceu durante a minha gestão na CGU. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar pela iniciativa da audiência pública. Agradeço ao jornalista Glenn Greenwald por estar aqui contribuindo. Eu inicio minha fala citando uma frase que eu gosto, que diz o seguinte: é bom dizer logo duas vezes a mesma coisa, dando-lhe um pé direito e um pé esquerdo, pois com uma perna só a verdade fica de pé, mas com duas ela poderá andar e correr por aí. Eu não tenho dúvida de que foi violado o artigo 10 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que todo ser humano tem direito a ser julgado por um tribunal imparcial. Esse mesmo dispositivo está no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, item 55, quando diz que todos os litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e ampla defesa. Foi violado o artigo 254, incisos 1 e 4 do Código de Processo Penal, quando diz que o juiz dar-se-á por suspeito, quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes, 4, quando ele houver aconselhado qualquer das partes. Eu não tenho dúvida que foi violado o Código de Ética da Magistratura, em especial no artigo 1º, que diz que o exercício da magistratura tem que ser exercido com imparcialidade. O artigo 8º fala que o juiz deve manter uma distância equivalente entre as partes. Ora, isso é elementar. E essa minha fala aqui não é só como senador, mas, acima de tudo, porque eu não teria coragem de olhar para os meus muitos alunos,
como professor de Direito Penal e Processo Penal por mais de 20 anos e delegado de polícia por 27 anos. Eu não teria coragem de olhar para eles e falar, olha, nós vivemos num Estado democrático de direito em que a espinha dorsal é a Constituição Federal, em que o due process of law, o devido processo legal, deve ser observado por todos e que o juiz tem que sempre manter de forma equidistante entre aquele que detém a titularidade da ação penal pública, a teor do que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal, e a defesa. Se ele não for da mesma proporcionalidade e razoabilidade com a defesa, está violado o princípio da imparcialidade. Senhor Delgatti, nós tentamos levantar aqui a sua ficha corrida, seus antecedentes criminais. Confesso que tivemos alguma dificuldade, porque é bastante extensa. Eu perguntaria quantos processos por crimes de estelionato o senhor respondeu ou responde? Se perdeu a conta, pode também esclarecer. Repetir, por gentileza. Quantos processos por estelionato, ações penais, o senhor responde ou já respondeu? Respondi cerca de 4 ações e fui absolvido em todas elas. Nós pegamos uma lista aqui, De uma perseguição que eu 46 processos, seja em fóruns de Ribeirão Preto, Araraquara, Rio Claro, Justiça Estadual. Quem que é João Otávio Pasqualino? Era um gestor de um banco que ele citou meu nome e na audiência, segundo ele foi coagido a falar meu nome porque em Araraquara eu sofri uma perseguição de um promotor e um delegado. O senhor foi condenado nesse processo. Eu fui o senhor disse que foi processo. absolvido. Não, eu tenho um acordo aqui, o senhor foi condenado. Fui no Consta aqui no processo. Em segunda João instância, Otávio, o processo foi dado como prescrito. mantendo a condenação do senhor. Não. O senhor foi condenado e depois não foi aplicada a pena porque houve a prescrição. Mas o acordo é condenatório. Eu vou ler aqui para o senhor. João Otávio, enquanto funcionário do Banco Itaú, teria agido em conluio com Walter no período de 7 de abril a 23 de julho de 2013, efetuando consulta aos dados cadastrais de titulares de 44 cartões de crédito de clientes do banco, encaminhando os dados e as fotografias das respectivas assinaturas a Walter. Logo em seguida, João Otávio teria providenciado o extravio dos referidos cartões junto ao correio, encaminhando-os a Walter, que por sua vez os desbloqueava e utilizava no comércio em diversas cidades como Campinas, Atibaia e Bragança Paulista, realizando compras em prejuízo dos titulares dos cartões da instituição bancária, no montante de R$ 623.479. Só nesse caso aqui, senhor Walter, o senhor foi condenado como estelionatário de 44 vítimas diferentes. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Ele responde e ninguém fala que a tipificação do latrocínio beneficiou o agente do latrocínio, pelo contrário, mas tirou do júri. Então, assim, vamos discutir esse assunto, mas aqui o objetivo é chegar a um melhor resultado, né? Podemos até pensar numa elevação da pena aqui proposta para o resultado morte, mas retirar isso do júri pela circunstância que a gente vê na prática. Né? Se imagina colocar lá alguém que matou um policial no ato de resistência. Normalmente quem faz isso é um criminoso absolutamente perigoso, e colocar a pessoa lá, muitas vezes, para ser julgada por um jurado sem nenhuma proteção legal ou policial em relação ao crime organizado. Então tem vários aspectos aqui e sim, estamos buscando sempre o melhor resultado. Ninguém quer facilitar nada para ninguém. Existe essa outra situação que Vossa Excelência mencionou,
que, se de fato for criado esse tipo especial, tem que relacionar isso como um crime hediondo. Senador Fabiano Contarato. Eu também quero aqui fazer um registro e retificar uma informação do senador Moro. Latrocínio não é roubo seguido de morte. Porque se você fala que latrocínio é roubo seguido de morte, você está delimitando quando aconteceu a subtração patrimonial e quando aconteceu a morte. Latrocínio é roubo com resultado morte. Esse resultado pode ser antes, esse resultado pode ser durante, ou esse resultado pode ser depois da subtração. Eu mato e depois subtraio. Latrocínio. Eu, durante a subtração, eu mato. Latrocínio. Eu subtraio e depois mato. Latrocínio. Então, com todo respeito, roubo seguido de morte não é a definição do tipo penal previsto no artigo 157, parágrafo 3º. Não, mas não é isso. Nós somos legisladores. Não, gente, não é dessa questão doutrinária, não, senador. Com todo respeito, o senhor foi juiz. Isso não é questão doutrinária, não. Nós temos uma função legislativa. Isso aqui é Comissão de Segurança Pública. Nós estamos aqui numa Comissão de Segurança Pública. Se o senhor fala que latrocínio é roubo seguido de morte, o senhor está passando uma informação equivocada. O senhor está delimitando quando aconteceu a subtração patrimonial e quando aconteceu o homicídio. Então, vamos instruir a população para falar que latrocínio é roubo com resultado morte. A subtração patrimonial e a morte pode acontecer simultaneamente antes ou depois da subtração ou da morte. Só isso, com todo respeito. A discussão aqui é sobre resistência. Então, vistas coletivas, vista coletiva concedida e vamos dar trabalho para o relator, senador Hilda Moraes. Eu quero pedir atenção aos colegas aqui para uma questão muito, para mim, eu só pediria, por gentileza, para a gente tentar entender. Existe dentro... O crime de resistência, ele está no capítulo dos crimes praticados por particular contra a administração pública. O parágrafo 4º é uma exceção. Ele coloca o sujeito ativo do crime de resistência, um servidor público da segurança pública que se opõe a um ato de resistência de outro servidor público. Mas como que nós vamos entender que o policial... Porque aqui está falando, não há crime se o agente é funcionário público da área de segurança pública, no exercício de sua função, age para impedir a prática de crime. Ora, se ele está impedindo a prática de crime, ele não está se opondo à execução de ato legal. Porque o parágrafo está subordinado ao caput. E o caput diz opor-se à execução de ato legal. Então, como colocar uma excludente de licitude? Eu entendi qual foi a motivação, mas ela está totalmente contraditória, porque você está falando que você estaria legitimando uma hipótese de excludente de licitude no parágrafo 4º, se o autor da resistência, que tem como elemento da conduta opor à execução de ato legal. E ele aqui está se opondo à execução de um crime. Um crime é um ato ilegal. Ela é contraditória, por isso que eu falei, olha, tem que suprimir o parágrafo 4º, porque isso já está evidenciado no artigo 23. Olha, eu, com todo respeito, eu fui delegado 27 anos. Recebia a ocorrência da Polícia Militar, ele lavrava auto de resistência, teve morte, infelizmente, no local. Infelizmente, porque eu falo que ninguém é dado o direito de praticar justiça pelas próprias mãos. Mas instaurava-se o procedimento e, ao final, eu concluí o inquérito, que o policial agiu com uma das hipóteses da excludente de licitude previsto no artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito dever legal. Agora, se nós aprovarmos o texto do jeito como está aqui, se nós aprovarmos o texto do jeito que está aqui, eu não consigo materializar de forma didática como que isso vai acontecer. O policial, ele é um agente público que, no exercício da função, age para impedir
a prática de crime, ou a progressão criminosa ou continuidade delitiva. Quer dizer, todos esses atos, prática de crime, ação criminosa ou continuidade delitiva, são atos ilegais. Ela é contraditória ao caput do dispositivo, que é a cabeça do dispositivo 329, que é opor-se à execução de ato legal. Eu não consigo, se você falar assim, Contarato, me dá um exemplo de como que isso vai ser feito na prática. Eu não consigo materializar, porque não estaria tendo a adequação típica do caput, que fala opor-se à execução de ato legal, porque você estaria colocando no parágrafo 4º que se ele pratica o fato para evitar a progressão criminosa ou continuidade delitiva, não estaria tendo crime, uma vez que essa excludente de ilicitude já está prevista no artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato legítimo de defesa, estado de necessidade ou exercício regular de direito. São essas só as considerações, por gentileza. Bom, eu como... Deputado Glauber. Seu Sérgio, eu ia fazer algumas perguntas. O nome dele é Sérgio. Eu ia fazer algumas perguntas, mas como o senhor está se esquivando e não está respondendo, eu queria fazer uma analogia. Calme. Uma analogia. No final, vocês fazem o discurso de vocês. Eu quero fazer uma analogia. Imaginemos um campo de futebol, e um juiz de futebol marca um pênalti inexistente contra um dos times, de maneira programada. Esse mesmo juiz de futebol orienta um jogador para a sua melhor posição, que ele tem que ficar para que não seja marcado impedimento. Esse mesmo juiz dá um cartão vermelho para um dos jogadores do time que, nessa altura do campeonato, já está evidente para todo mundo, que é o time adversário ao seu. Depois, no horário do intervalo, esse juiz desce ao vestiário para poder orientar, junto com o técnico, o time que está vencendo a partir dessas manobras. E, ao final do jogo viciado, a família desse juiz comemora nas redes sociais a vitória do time que foi vencedor a partir dessas manobras. Se não fosse suficiente, alguns meses depois, o juiz muda de função, não é mais árbitro de futebol, e ele passa a ser da diretoria do time que ele ajudou a vencer a disputa. Senhor Sérgio, eu posso ter me equivocado na palavra analogia, mas eu não vou me equivocar na firmeza do que aqui tem que ser dito. A história não absolverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz ladrão. Deputada Adriana Ventura. Deputada Adriana Ventura. O deputado tem liberdade. Doutor Andrei, umas perguntas. Existe uma certa percepção do Brasil inteiro de que há uma escalada do crime organizado no país. Aliás, isso que motivou, inclusive, a criação dessa CPI. Esse domínio territorial já vem de longa data no Rio de Janeiro, mas aparentemente consolidado e foi ilustrado, inclusive, por essa enorme resistência nessa última operação policial. Eu vejo com preocupação notícias cada vez mais frequentes lá
do estado do meu colega aqui, senador Eduardo Girão, de moradores sendo expulsos de suas casas por facções criminosas no Ceará. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a esse respeito, se o senhor percebe essa escalada do crime organizado no país e quais são os motivos disso. Além disso, existe uma certa percepção também, doutor Andrei, e aqui eu quero dizer que eu tenho um máximo respeito pela Polícia Federal. Trabalhei com a Polícia Federal como juiz, trabalhei depois como ministro da Justiça, e a gente sabe que ela é composta por homens e mulheres extremamente dedicados, que se arriscam, né, não só as suas, muitas vezes, reputações, as suas carreiras, mas até mesmo as suas vidas, no enfrentamento do crime organizado. Mas talvez por esse episódio do Rio de Janeiro, houve uma percepção de que a Polícia Federal não está fazendo o suficiente, ou pelo menos a direção da Polícia Federal não está agindo o suficiente no enfrentamento do crime organizado. E aqui eu empresto as considerações que foram feitas aqui pelo senador Contarato, né? Por que não há forças-tarefas específicas direcionadas ao desmantelamento dessas principais organizações? Por exemplo, lá no Ceará, a Polícia Federal tomou alguma providência, criou algum grupo específico para enfrentar essa questão dessas facções que estão expulsando os moradores de suas residências? É claro que existe uma questão aí de competência a ser discutida, mas normalmente todas essas facções estão envolvidas em tráfico internacional de drogas, o que dá um espaço para a Polícia Federal. Eu coloco aqui um exemplo, né, uma notícia de 2023. A PF criou o GILP, Grupo de Investigação Operação Lesa Pátria, uma força-tarefa ou grupo de trabalho envolvendo 2 diretorias para combater o crime organizado, inteligência social, para investigar lá o 8 de janeiro. Por que iniciativas semelhantes não são adotadas em relação a, por exemplo, Comando Vermelho e PCC? Essa é a minha primeira pergunta. Antes de passar a palavra ao convidado, eu só queria pedir aos colegas aqui que nós temos que ter responsabilidade com qualquer informação que a gente passa. Eu não acho razoável, independente de partido político, você atribuir que a polícia A, B ou C não está agindo porque é do governo da oposição ou do governo de um campo progressista. Eu me sinto ofendido com isso, porque eu sou delegado de polícia com muito orgulho. E eu tenho a plena convicção da Polícia Federal que ela faz atuação observando os princípios que regem a administração pública, lá do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, por favor, senador, com todo respeito, falar que não está sendo cumprido mandado de prisão porque é do governo, do campo do governo atual, não é isso. Nós tivemos um passado recente em que um ministro da Justiça saiu denunciando interferência na Polícia Federal, que não tinha autonomia. Então, por favor, eu enquanto presidente, eu não vou admitir que nenhuma hipótese, nem para um lado A, nem para o lado B, caia nessa, com todo respeito. Não vou conceder a réplica, porque isso me incomoda enquanto delegado. Porque eu fico me colocando no local da Polícia Federal falando que não foi cumprido o mandado de prisão porque é uma aquiescência ou que vai atender um governo, o governo que está de plantão. Não, isso não existe. Isso não existe. Mesmo porque o Código de Processo Penal, ele é claro no artigo 301, quando diz: qualquer do povo poderá prender, e a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. E lá ainda no 302 ele vai falar: constitui flagrante delito quem está praticando a infração, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido, quem é encontrado. E a Polícia Federal, ela cumpre ordem judicial. E toda ordem judicial tem que ser fundamentada. Agora, pode não agradar a A, B ou C. Agora, eu consulto e faço uma provocação. Quantos mandados de prisão nós temos em aberto na Polinter do estado do Sergipe? Quantos mandados de prisão que é a Delegacia Especializada de Vigilância e Captura? Então, eu só pediria, assim, por gentileza, que vamos manter a serenidade. Esse Senado, eu tenho muito orgulho de fazer parte do Senado, porque nós temos aqui um tratamento cordial, cortês. Então, quando há esse tipo de manifestação, eu, com todo respeito, eu tenho certeza que o senador Alessandro também, porque é muito ruim a gente fazer parte, porque as instituições são de estados.
As pessoas passam, mas as instituições são permanentes. Então, eu quero aqui fazer mais uma ressalva da minha admiração, do meu respeito, da minha consideração, e acredito piamente que a Polícia Federal, como instituição de Estado que é, com as atribuições constantes no artigo 144, ela sempre cumpre com os princípios que regem a administração pública. Em relação às ações do Ministério da Justiça, também volta ao princípio da legalidade. Existe uma lei, o senhor lembra. Eu acredito que o senhor lembra. Que o senhor não pode ter esquecido. Ministro, Lei esse 8.078. tipo de deboche eu não concordo. Desculpe, senador Petecão. Aí eu tenho que interromper. Lembra de legalidade? Eu conheço muito bem a lei, ministro. porque Eu sei que na minha gestão do Ministério da Justiça, a gente reduziu os assassinatos em 20%. Presidente, o comando da Coisa que eu não vi comissão. ainda. Não tem nada Não, eu de não aceito deboche. ser tratado com deboche. Não tem nada de O senhor fez uso da palavra. Mas eu não aceito. Eu não tratei com deboche o ministro. Peço respeito. Tratou. Eu reforço o amigo aqui, porque ele está só indo na esfera do deboche. Senador Marco Duval, eu não pedi sua opinião. Senador Moro, prosseguindo. Se o senhor me faz perguntas, eu tenho que lhe responder com a lei. É meu dever. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas, eu tenho que lembrar o senhor a lei. Então, o senhor me pergunta... Perguntas esquisitas, ministro? Conte, foi uma pergunta esquisita. Não, presidente... Eu acho que é uma agressividade do ministro aqui. Ele vai provocando isso para depois sair. Senador... Audiência pública. Porque, na verdade, nós temos que manter a palavra do orador. Todos os colegas fizeram uso da palavra, o ministro ouviu atentamente e agora ele está, pelo menos, tentando responder os questionamentos. Mas não. Mas é eu que vou... Isso é violação da minha liberdade de expressão. Eu quero consignar isso. Pergunta esquisita. Assim como o senhor. Tratei vocês com respeito. Tem direito de perguntar, eu tenho direito de responder. Tudo o pessoal acha que é deboche. Continue, ministro. Se o senhor me faz perguntas esquisitas, é claro que eu tenho que lhe responder com a lei. Muito bem. Se o senhor me diz, o senhor me pergunta por que a Secretaria Nacional do Consumidor agiu, eu acho que a sua pergunta é esquisita porque o senhor deve lembrar que existe o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. E lá está o conjunto de poderes da Secretaria Nacional do Consumidor. E se nós estamos diante de uma publicidade cifrada, de uma publicidade enganosa ou abusiva, o senhor lembra, está na lei, é claro que a Senacom tem que agir. Se não agir, é que está violando a lei. E o senhor não pode, ninguém pode pedir que o governo deixe de cumprir a lei, por conta de uma vontade autoritária de impedir o governo de governar. Então, nós estamos aplicando o conjunto de leis que existe e vamos continuar a aplicar. Aquilo que o Google fez é ilegal. E, por isso, o Código de Defesa do Consumidor prevê o quê? Um sistema em que há processo administrativo e, assim, não é ameaça de multa, não é isso, é a aplicação do que está na Lei 8.078. Então, é isso, senador Moro, que eu compreendo a sua irresignação com o governo, é um direito que o senhor tem, mas não nos peça para violar a lei. Nós somos um governo da lei. Foi-se o tempo que se rasgava a lei, que se jogava a lei fora no Brasil. O senhor diz que os homicídios diminuíram. Em 2020 aumentaram, senador Moro. Consulte as estatísticas. 2020, o senhor era ministro, os homicídios aumentaram no Brasil. Então, é importante nós lembrarmos o retrospecto para identificar quais são as políticas públicas adequadas em cada momento. Finalmente, sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor e dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E, por isso, eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo.
debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos 3 poderes do Estado. E é por isso que, às vezes, eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito, reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar, e eu conto com o senhor, inclusive, para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Ok. Com a palavra... Presidente, eu só tenho que discordar aqui do ministro. Desculpe, eu entendo que Vossa Excelência merece respeito. Eu fiz perguntas que foram educadas. Não acho que Vossa Excelência respondeu com a educação devida. É respeito à casa, ministro. Ok. Apenas. Ok. Presidente, eu queria aqui elogiar o relatório do senador Plínio Valério e apontar aqui que ele convergiu, ele atendeu parte das emendas que foram colocadas na última aula. É uma aula aqui quase, né? Na última sessão. Por exemplo, havia um questionamento sobre... Eu agradeço, senador, porque eu amo ser professor. E se eu tô, em algum momento eu estou aqui proporcionando aos colegas algum ensinamento, a mola propulsora da minha vida é a educação. Só um minuto, senador, se isso foi no sentido de me ofender, não, eu me sinto extremamente lisonjeado. Foi elogioso. Eu quero assegurar a palavra. Na verdade, não era uma referência a Vossa Excelência, mas a aula foi um ato falho, que eu também dou aula em faculdade, então às vezes eu cometi esse ato falho, mas deveria saber que isso fere a razoabilidade e a proporcionalidade. Só assegurar a palavra ao orador que está escrito. Eu queria pedir atenção. Nós vamos ter um momento onde todos vão poder deliberar no voto. Mas é bom ouvir as manifestações dos que apoiam e dos que não apoiam. Perfeito. Com a palavra do senador Sérgio Moro. Eu faço aqui o elogio porque ele atendeu parte das proposições que se opunham ao projeto. Havia uma preocupação com uma confusão com o crime de lavagem e o senador Plínio Valério acrescentou uma expressão num dos incisos do projeto, colocando para evitar qualquer espécie de confusão. Em relação a uma preocupação da pena excessiva, que poderia ser aumentado ao triplo, ele retirou essa medida e limitou ao dobro. E, no fundo, ao dobro já está na lei. Já está aqui na redação atual aumento de 1/3 ao dobro no parágrafo 4º do artigo 171. Então, não é nenhuma novidade. Só tirou o aumento mínimo de 1/3 ao dobro e manteve ali o dobro. Na verdade, o que a gente tem visto, infelizmente, é uma profusão desses crimes de estelionato, muitas vezes estelionato em massa, e que atinge principalmente pessoas idosas e pessoas vulneráveis. Quem não tem aí uma mãe jamais de idade, que muitas vezes é vítima desses crimes, de pequenos golpes por telefone, e normalmente, senador Plínio, esses golpes são de valor pequeno, mas atinge uma enormidade de pessoas e, às vezes, pela situação até de dificuldade de compreensão do ocorrido, essas pessoas não procuram a polícia para fazer uma representação, ou, às vezes, a pessoa lesionada em R$100, eu não vou procurar a polícia, mas quando você vai ver, aquele indivíduo cometeu uma centena de crimes de pequeno valor, lesionando milhares de pessoas, centenas de pessoas. Por isso que eu, particularmente, já defendi isso. E não é uma questão pessoal, não, senador Fabiano. É só uma discussão do projeto. Particularmente, penso que nesse cenário de estelionatos em massa, que têm sido facilitados pelo fato do desenvolvimento dos meios digitais para esses golpes, a melhor solução é a gente não ter o condicionamento à representação. Em relação ao questionamento técnico, muito bem colocado pelo senador Fabiano, da preocupação como é que se define vulnerável, como é que se define idoso, o fato é que nós estamos fazendo uma lei, o senador Plínio, está fazendo uma lei alterando o Código Penal. E no 217 e seguintes, já tem a definição do que é vulnerável. Então, quando se coloca vulnerável no 171, é evidente que a interpretação sistemática
vai trazer a definição de quem é vulnerável do 217, que é o menor de 14 anos ou pessoas com deficiência mental. Então não existe, né, esse problema técnico dentro aqui desse projeto. Mas o ponto fundamental, e aqui acho que tem razão, a ideia central do projeto do senador Plínio Valério, é que nós estamos vendo, como disse, uma profusão pelo avanço da tecnologia do crime de estelionato, atingindo centenas e milhares de pessoas. E as penas hoje do crime de estelionato do nosso código são modestas. E dois, o condicionamento dessa representação, que não é algo antigo, mas é uma novidade de 2019, a meu ver, que com todo respeito, foi um erro, um passo errado, porque acaba ignorando a vulnerabilidade das vítimas e muitas vezes esse caráter massificado da prática de estelionato, deixando muitas vezes a polícia ciente de golpes que atingem centenas de pessoas, mas manietada para tomar providências contra estelionatários profissionais. Então, é só essa ponderação. Eu adianto aqui, né, respeitando evidentemente o debate que teremos depois, posso mudar a minha opinião, mas por hora a minha posição é extremamente favorável aqui ao relatório, muito bem feito pelo senador Plínio Valério, que inclusive atendeu objeções colocadas na última sessão sobre esse projeto. Obrigado. Senhor presidente, senhor presidente, só um minuto. Por gentileza, o colega, com todo respeito, ele está utilizando uma analogia em mala parte. Ele está pegando um crime de vulnerável que não tem nada a ver com estelionato para justificar o conceito de vulnerabilidade. Se o conceito de vulnerabilidade estivesse na parte geral, que são as chamadas normas penais não incriminadoras, tudo bem. Agora, como que você vai pegar um conceito de vulnerável para justificar o conceito de vulnerabilidade de um crime de estelionato? Não procede, eu só queria fazer esse registro, por Só gentileza. seguir a lista. Houve uma liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados da CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Quem se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência, como ministro, também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência, como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada, Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no Ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu, como Vossa Excelência quis me acusar. O que eu coloquei aqui respeitosamente, né, ao ministro Vinícius, foi que sim, a equipe da CGU tem um mérito, ministro. Fez o seu trabalho, mas a crítica de que não houve a interrupção imediata do desconto dos benefícios e, do outro lado, não houve igualmente ali uma comunicação de alto nível que deveria haver dentro do governo. Porque, na minha opinião, o ministro nomeado Carlos Lupe pelo governo Lula deveria estar sendo investigado também pelos órgãos administrativos e pelo Ministério Público, porque foi escolha dele que trouxe para si a responsabilidade de nomear o Stefanuto, que trouxe para si a responsabilidade de nomear o Virgílio Oliveira e o André Fidelis. E essas pessoas foram comunicadas pela CGU para tomar providências e nada fizeram. Então não adianta aqui levantar uma cortina de fumaça e negar os fatos. A própria CGU admite que a escalada exponencial se deu a partir de 2023. A própria CGU admite que os indicativos de pagamento de suborno são para os altos funcionários nomeados pelo governo Lula.
Depois foram afastados? Sim, quando o escândalo atingiu os jornais e era inevitável esse afastamento pelos indícios veementes. Mas a conivência, até então, é do governo Lula. A responsabilidade pela nomeação desses indivíduos é do governo Lula. Não adianta dizer nada. Não adianta colocar aqui o vídeo daquele episódio também, que não tem nada a ver com esse assunto. Nós tivemos ali, durante o meu período de gestão do Ministério da Justiça, ampla autonomia de todos os órgãos relacionados ao Ministério da Justiça. Depois que eu saí, não respondo por mais nada. O senhor poderia afirmar, então, que esse processo todo que nós vivemos hoje foi herdado pelo governo de Bolsonaro e foi desarticulado pela gestão que Vossa Excelência está à frente no governo de Lula? É possível afirmar? A CGU não tem dúvida alguma de que esses problemas existiam no governo anterior, existiram e adentraram nesse atual governo. Isso acho que é uma discussão que não é possível de se fazer, né? Enfim, é óbvio que isso é verdade. Agora, fomos nós que, de fato, investigamos e acabamos com o esquema. Por óbvio, porque não há interferência política no órgão. O órgão tem autonomia, como não deve haver na Polícia Federal. Mas nós sabemos que o governo Bolsonaro trocou só 5 vezes de diretor-geral da Polícia Federal. Foi Maurício Valeixo, depois foi Rolando Alexandre de Souza, depois Paulo Maiorino, depois Márcio Nunes de Oliveira, afora a indicação do Alexandre Ramagem, que não prosperou. E não sou eu que estou dizendo, tá? Podem preparar, por favor, o vídeo? Não sou eu que estou dizendo e não fui eu que confessei. Pode passar, por favor. Dá uns minutos aí, presidente. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais, porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver. E a informação é assim. Vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Peço aqui perdão porque a Dona Maria lá de Rondônia, cadê o amigo? A Dona Maria de Rondônia acabou de colocar na minha rede social aqui que ela perdeu o vídeo. O Sargento Tomé do Paraná, o senhor Firmino Alves, pode repetir o vídeo, fazer um favor? Porque eu estou trabalhando para eles. Repete, fazendo um favor. Eles não ouviram. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais, porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver. E a informação é assim. Vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar
a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Eu peço desculpa de novo, porque o colega aqui do lado foi ao toalete, falou para mim que não conhecia esse vídeo. Passa de novo, fazer um favor. O Brasil precisa saber. Deputados aqui não sabem. Vamos lá, por último. Vai dar o tempo, que é 1 minuto e 20. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais, porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver. E a informação é assim. Vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Obrigado, senhor presidente. Doutor Cristiano Zanin. Faz parte do processo, o presidente indica, cabe ao Senado fazer essa avaliação. Fiz as perguntas de maneira técnica, profissional, em relação ao doutor Cristiano, e coloquei muito claramente, não é uma questão pessoal. Ele fez o trabalho dele profissional como advogado, assim como eu fiz o meu trabalho profissional como juiz. Não obstante, o meu posicionamento, senhor presidente, aqui, acho necessário registrar, é contrário à aprovação do nome do doutor Cristiano, não por uma questão de falta de qualidades pessoais, mas porque, como foi destacado por vários outros, é o advogado particular do presidente da República. E nós queremos um Supremo Tribunal Federal que seja independente, que possa exercer um controle, uma supervisão sobre a ação dos demais poderes. E quando um desses poderes é ocupado por alguém que foi o cliente particular do presidente, entendo que o risco à independência do Supremo Tribunal Federal é muito grande. Não vejo aqui um paralelo com outros casos que ocorreram no passado, porque, por exemplo, no caso do ministro André Mendonça, ele era advogado-geral da União. No caso do ministro Dias Toffoli, ele era advogado-geral da União. Que são advogados do governo federal e não da pessoa particular do presidente da República. Então, quero registrar aqui minha posição pública em relação à contrária a essa nomeação, com respeito, evidentemente, ao indicado, que tem as suas qualidades profissionais, mas o fato é que a indicação de alguém tão próximo ao presidente entendo como um risco à independência da Suprema Corte Brasileira. Por isso, registro publicamente aqui o meu voto. Eu quero aqui deixar registrado a minha satisfação com a indicação do doutor Cristiano Zanin, porque, para mim, representa a materialização dos direitos e garantias fundamentais. Foi ele que estava ali, tendo uma atuação brilhante, defendendo aquilo que é mais sagrado, que é o contraditório e ampla defesa, que é que todo ser humano tem que ser julgado por um tribunal isento e imparcial.
Grave para mim, senhor presidente, é um juiz ficar em conluio com o Ministério Público, vilipendiando a Constituição e o princípio de paridade de armas. Grave para mim é esse juiz, ex-juiz, sair da magistratura e ingressar no governo de quem ele ajudou a eleger. Grave para mim é esse ex-juiz depois sair do próprio governo e acusar o ex-presidente de interferência na Polícia Federal. Isso para mim é o mais grave. Isso é violar o princípio da moralidade. Isso é violar o princípio da legalidade. Agora, o que o doutor Zanin fez foi estar agindo como um guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Grave para mim é no Estado Democrático de Direito um juiz ser rotulado como parcial. Essa é a demonstração inequívoca de que isso é o ápice do comportamento mais inadequado que um magistrado possa ter. Por isso que eu voto com total garantia de que ele será um brilhante ministro no Supremo Tribunal Federal. Isso sim, um advogado que, enquanto que o Brasil estava execrando pessoas, porque pessoas foram execradas publicamente, as suas condutas, as suas vidas linchadas publicamente, com o comportamento de uma pessoa que não soube se portar como juiz, com o comportamento de uma pessoa que violou aquilo que é mais sagrado dentro de um Código de Processo Penal, que é o princípio de paridade de armas, dentro de um processo penal em que se ficava em conluio com o Ministério Público, conduzindo uma investigação. Os fins não justificam os... O senhor não me respondeu a pergunta de como relaxa. Houve música, leituras... Olha, eu gosto bastante de ler biografia. Qual foi a última que o senhor leu? A última que eu li de biografia? Puxa vida, eu tenho uma péssima memória, mas... Faz esse tempo todo, doutor? Ah? Faz esse tempo todo, doutor? Não faz. Com a palavra ao deputado Orlando Presidente, Silva. artigo 14. O senhor não foi citado, excelência. Eles botam um ofício, faz uma acusação. Ele fez uma acusação, excelência. Vossa Excelência não foi citado. Ele fez uma acusação. Ele fez uma acusação e botou um ofício e disse que eu prevariquei. O nome estava ali na tela. Não, excelência. Não, Vossa Excelência. Nós fizemos um acordo de procedimentos aqui. A citação não foi feita nominalmente. Aqui é uma acusação de prevaricação, que ele mostra um ofício. Senhor presidente, aí é uma coisa diferente. Deixa eu responder. Aí é uma coisa Senador diferente. Sérgio Moro, a solicitação do artigo 14 está negada. Presidente, eu vou solicitar que o pessoal coloque aí para mim o primeiro slide que eu pedi para apresentar. É um ofício sobre um assunto de descadastramento junto ao INSS de empresas que praticam descontos abusivos, de 1º de agosto de 2019. Pedia a vocês que eu pudesse começar do início, enquanto eles acham, presidente, para não atrasar, se pudesse o tempo normal. Pode ser, presidente? Pode ser? Porque eu tenho o tempo normal, senão não vai dar tempo. Posso voltar o tempo, por favor? Isso aí é importante, que isso é do PROCON, de 1º de agosto de 2019. Ali vocês vão ver no segundo parágrafo que diz que durante a reunião é um ofício do PROCON que foi enviado ao governo, na época Bolsonaro, já colocando uma série de irregularidades do INSS, 1º de agosto de 2019. E no segundo parágrafo diz: durante a reunião, o diretor executivo do PROCON, Fernando Capes, levou sua preocupação com os descontos abusivos realizados nos benefícios aposentados por associações em parceria com seguradoras, empresas de serviços e instituições financeiras, que desde 2017 foram registrados mais de 16 mil atendimentos PROCON São Paulo e em PROCONs municipais conveniados com as seguintes empresas. E no primeiro parágrafo, veja bem, servimos no presente para cumprimentá-los e informar que o diretor executivo do PROCON esteve em reunião no Ministério da Justiça com a participação do ministro, eu vou chamar de amarelo, para não pedir resposta, não que ele tenha amarelado, mas eu já tenho o azul, então fica o amarelo, do secretário nacional do Consumidor e do presidente do INSS, Renato Vieira.
E ali embaixo, deputada, se Vossa Excelência prestar atenção, tem ali algumas entidades e clubes de serviços que eu quero ressaltar. Eu vou começar lá embaixo, na penúltima, com a Sabem Seguradora. Eu peço atenção ao relator que possa olhar que essa Sabem Seguradora está no RIF do Careca, viu? Ela já foi denunciada em 1º de agosto de 2019. Ela está no RIF do Careca, lá na frente. Ou seja, ela continuou atuando, essa Sabem aí, e foi dar no Careca. Nós temos precedentes. O ministro Torquato, em 2017, autorizou a utilização da Força Nacional para a proteção dos prédios públicos da esplanada dos ministérios em Brasília diante da ameaça de manifestação e depredação. Nós vimos até o vídeo aqui, apresentado pelo senador Girão. Durante a minha gestão no Ministério da Justiça, por 2 vezes, eu autorizei a utilização da Força Nacional para proteger aqui patrimônio público federal. Não existe a exigência, não está condicionada a autorização do governador do Estado para atuação na esplanada dos ministérios ou na Praça dos Três Poderes. Quem fala ao contrário, mente. E nós tínhamos 4 pelotões à disposição para impedir essa invasão e depredação. E aí vem o ministro da Justiça e seus apoiadores aqui mentir de que precisava ter autorização do governador. E essa falácia de que era necessária a autorização do governador não procede com base no decreto, não procede com base nos precedentes de ação anterior da Força Nacional para proteger a esplanada dos ministérios e Brasília, patrimônio federal. Ou é má fé, ou é ignorância quando se tenta responsabilizar o ministro Flávio Dino. Jandira, preste atenção. Foi dito aqui que em 2017 o ministro Torquato chamou a Força Nacional de Segurança, certo? 2017. Depois, mais 2 precedentes do próprio ex-ministro da Justiça. Aquele que abandonou o Ministério da Justiça denunciando Bolsonaro por interferência na Polícia Federal. É bom lembrar. 2 vezes se cita este ministro como alguém que chamou a Força Nacional de Segurança, certo? Mas vamos lá, contexto, cronologia, didática e verdade. Em setembro de 2020, portanto, depois desses exemplos, tem um acórdão do STF, o presidente da comissão é jurista. O acórdão do STF, a decisão da maioria do pleno, confirmando a relatoria do ministro Fachin, eu vou dizer textualmente, proíbe a atuação da Força Nacional de Segurança sem requisição do governador. Chega uma hora que eu não sei mais o que dizer. Se é preciso desenhar ou reconhecer que estamos lidando com pessoas de má fé, má intencionalidade ou pura ignorância mesmo. Porque os exemplos dados são anteriores ao acórdão do STF. Só que o ministro Dino me parece inteligente, bem intencionado e agindo dentro da lei. Ele fez um ofício colocando a força à disposição, uma portaria. Depois fez um ofício ao governador Ibanez, afirmando isso. O próprio governador confirma. E 5 e tanta da tarde, salvo 5h42, é quando isso é liberado. Então a Força Nacional de Segurança estava onde poderia estar, de acordo com a própria lei. Acórdão do STF, setembro de 2020. Assim que houve a possibilidade, inclusive com a decretação da intervenção federal, então a Força Nacional de Segurança agiu. Mas hoje eu queria só ficar com esse registro. Polícias militares autonomizadas, ideologizadas, isso é golpe fatal para a democracia. Só tem uma questão: a extrema-direita sabe disso, a extrema-direita quer isso, a extrema-direita insufla isso. É uma pergunta para os dois na seguinte linha. Vocês avaliam que o que está acontecendo hoje, tanto no Senado quanto na Câmara, pode ser classificado como obstrução ou como ocupação do plenário? Vamos ser sinceros, esse governo Lula tem um projeto para o país que mereça ser julgado. Ele não se preocupa em corte de gastos, ele não se preocupa em prevenir e combater a corrupção. Na diplomacia internacional, a gente está vendo essa atuação dele desastrada, se aproximando da Rússia, indo lá aplaudir as tropas do Putin, se afastando cada vez mais das democracias ocidentais. Veja que ele não se preocupou, desde o primeiro dia do governo Trump, de estabelecer uma ponte de diálogo com esse governo. Então, assim, qual é a agenda exatamente do governo que a gente está, que a oposição está prejudicando? E do outro lado, aqui, eu não tenho a procuração para defender o presidente Bolsonaro. Ele está sendo
sendo julgado na ação penal. Agora, ele precisa ter o direito de defesa. E uma liderança política precisa ter a liberdade de externar a sua opinião perante o público. Faz parte também da forma de defesa dele, não é só o advogado ali dentro do processo. E o que a gente viu aqui foi a imposição na prática de uma pena de silêncio. E nós podemos fazer um comparativo com o ex-presidente Lula. Ele falava pelos cotovelos e ele era ofensivo, inclusive, em relação a juízes e procuradores. Mas se respeitou naquele momento o direito dele, de liderança política, de poder se manifestar, ainda que as manifestações dele não fossem verdadeiras, porque a gente sabe lá o roubo da Petrobras que aconteceu durante os governos do PT. Então a oposição faz um movimento aqui legítimo para chamar atenção para pautas que são importantes para o país. De hoje a gente tem a Constituição, e aqui o exemplo mais claro para mim é esse caso do Marcos Duval, né, que ele está preso nos finais de semana e preso no recolhimento domiciliar noturno e não está sendo submetido aqui ao plenário do Senado. Para mim, é uma medida cautelar arbitrária. A gente pode dizer, mas qual que é a importância do Marcos Duval nessa história toda? Olha, é o senador do estado dele. Nós temos que preservar e respeitar as prerrogativas parlamentares. Porque se a gente for aqui abandonar isso, deixar essa pauta de lado, então vamos fechar o Congresso. Né? Não é isso que a gente deseja, não é isso que a gente quer. Então precisamos sim restaurar a institucionalidade e democracia nos países e precisamos desescalar essa crise, que isso ninguém interessa. Vamos agora então com o senador Rogério. Bom, primeiro, o presidente Lula teve um julgamento fraudulento, conduzido por um juiz que virou senador, portanto, que tem um lado na política e hoje se declara um parlamentar de extrema-direita, de direita. Portanto, o presidente Lula teve o seu julgamento anulado. Eu queria... Eu não estou ofendendo, isso é política. Você está dizendo... Eu não estou lhe ofendendo. Eu estou lhe ofendendo, não. Eu estou fazendo a minha opinião. O senador, por favor, eu ouvi o senhor falar, o senhor quis, chamou o PT de ladrão, você chamou o governo de ladrão, o senhor fez várias ofensas. Agora, o senhor não pode ouvir? Escuta, por favor. O senhor fez um julgamento, conduziu um julgamento que foi anulado e esse julgamento nunca apresentou provas, por isso que foi anulado do início ao fim. Agora, o Brasil tem projeto. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome, nós reduzimos o desemprego para 5,8%, nós pagamos quase 300 bilhões de passivo que o governo Bolsonaro deixou e estamos com o país crescendo mais de 3% em média ao ano. Esse país tem projeto, tem rumo. E mais, o presidente Lula tem conduzido e o ministro Geraldo Alckmin, o vice-presidente, tem conduzido de forma muito competente essas negociações. E mais ainda, eu estive nos Estados Unidos e vi que nem o Congresso, nem o governo, a base do governo, concorda com essas tarifas que foram apresentadas ao Brasil. Eles acham que isso é um erro e que coloca em risco essa imagem da democracia ocidental que os Estados Unidos sempre representou. Ou seja, os Estados Unidos está colocando no lixo aquilo que foi a imagem que ele construiu de defesa da democracia ocidental, porque está usando a tarifa para perseguir um governo autônomo, legítimo, que é o governo do Brasil. É uma agressão à soberania brasileira, o que a família Bolsonaro, o que Eduardo Bolsonaro e todos aqueles que o apoiam estão fazendo contra a economia e contra o povo brasileiro. Inclusive aqueles parlamentares que defendem essa bandeira. Agora, tem alegações do senhor que não bate com os fatos. O senhor menciona que o senhor tentou segurar esses descontos associativos, mas a matemática e os dados lhe desmentem. O total anual de descontos associativos em 2022 foram 820 milhões de reais. Mas 2022 já não estava na 2023 foi para 1,6 bilhão. Dobrou no período da sua gestão. E em 2024, são dados oficiais, foi para 3,5 bilhões. Então o senhor fala aqui para nós que eu tentei tomar providências, tomei providências. Não tomou. Os números desmentem o senhor. As providências que o senhor tomou foram absolutamente inócuas. Eu tenho aqui igualmente, senhor Stefanuto, que em julho de 2023, quando o senhor assumiu a sua posição, o desconto mensal era de cerca de 143 milhões. Em abril de 24, durante a sua gestão, e esse ano o número foi parecido, estava na ordem de 316 milhões mensais. Então, o que o senhor afirma aqui para nós é contraditório com os fatos, com os números. Os descontos durante sua gestão, e nós vimos aqui pela investigação da CGU, que o senhor tanto critica, os números pela investigação da CGU, a boa parte desses descontos foram fraudulentos. E as pessoas estão pedindo agora o dinheiro de volta. E esses números explodiram exatamente na sua gestão. E quando a gente vai ver os detalhes, o diretor de benefícios que o senhor manteve, André Fidelis, é suspeito de ter recebido suborno do Antônio Antunes, careca do INSS. São 5 milhões de reais, no mínimo,
que ele teria recebido. O senhor Virgílio Oliveira, o procurador-chefe da sua confiança, que o senhor mesmo disse aqui que chamou, que nomeou, ele é suspeito de ter recebido 7 milhões de reais só do careca do INSS, do Antônio Antunes. Então, sob a sua gestão, além de ter sido colocado gente no comando do INSS, que é suspeito de ter recebido suborno, e quem sabe, né, nós vamos continuar aqui as quebras de estilo fiscal e estilo bancário, quem sabe aquele Stefa 5% que foi encontrado no caderno pode se referir à sua pessoa, mas o fato inequívoco é que durante a sua gestão, esses valores de 800 milhões foram para 3,5 bilhão, com milhões de pessoas lesadas pelo INSS. Então, as suas defesas aqui legítimas, etc., mas não convencem pelos números. Se o senhor de fato tivesse agido para interromper a ação dessa quadrilha, o senhor não teria o André Fidelis e nem o Virgílio Oliveira nesses postos chaves, e 2, o senhor teria suspendido os descontos e não multiplicado eles por 3, 4 vezes. Muito obrigado, senador. Pois não, senhor. Senador Moro, eu acho que o seu raciocínio de Vossa Excelência tem um grande equívoco, porque o senhor começa o raciocínio em 2023 e senhores, silêncio, toda a montagem das entidades que apresentaram ou apresentam suspeita de problemas, eu não vou condená-las antecipadamente. A gente sabe no país o que já aconteceu de condenar pessoas injustamente, antecipadamente, com delações de alguma forma até mostradas aqui, delações que não se sustentam, o que deu no país. Antes da minha gestão, senador, em 2022, 2021 e 2020, gente, foi isso montado. É uma questão de acusação, ele vai fazer acusações, ataques. Presidente, a testemunha não pode fazer juízo de valor aqui. Ela está fazendo. Eu fiz as minhas perguntas e fiz a minha conclusão. Não tem que estar falando sobre Lava Jato. Ele está falando de reflexão. Eu não falei de Lava Jato. Senhores. Eu não falei de Lava Jato. Senhores. Não falou de Lava Jato. Senhores. Agora o senador. Senhores. Eu falei de Lava Jato. Senhores. Desculpa, senador, eu não quis ofendê-lo. Ele falou sobre o que estava sendo mostrado no telão. Senhores, por favor. Por favor. O problema é dele. Deixa a testemunha terminar a resposta. O aumento exponencial de entidades que entraram e foram feitos num período, e o senhor está me acusando, o senhor que abriu essa porta. O senhor abriu essa porta, o senhor está me acusando. Aí eu vou querer falar essa depois. Foi feito antes. Não, excelência, não. Foi feito antes. O número de acordos que aumentaram, e o senhor recebeu o aviso que estava tudo que tinha problemas, e o senhor não agiu como ministro da Justiça, o senhor vir agora colocar só na minha conta, o senhor está equivocado. Na sua conta, o senhor recebeu suborno, 5%. O senhor recebeu suborno. Fala a verdade aqui. O que o senhor recebeu? Só um instante. Não seja insolente. O que o senhor recebeu? Não seja insolente. Senhor Alessandro, por favor. Senhor Alessandro, por favor. O que o senhor fez? Por gentileza, vamos encerrar a resposta, por favor. Isso, senão... Senhores, por favor. Com a palavra, senhores, por favor. Mais algum recado, irmão? Não, eu vou só pedir sua licença e trocar de lugar então com o ministro Salles para os outros assuntos. Vai fazer um troca-troca com o Salles aí? Só a cadeira. Brincadeira, mano. Valeu, mano. Troca só a cadeira, mano. Salles. Bem-vindo aí, Ricardo Salles aí.